Então, fundamentalmente, essa é uma estratégia de todas as empresas que, claro que muitas morrem no meio do caminho, mas o resultado tem sido... Bom, eu mencionei anteriormente que os países que tinham aquela relação patentes nacionais grande com relação a patentes de empresas nacionais, que tem um grande grupo de pessoas trabalhando no exterior, que eu estou chamando aqui de diáspora. E todos os outros países que não o Brasil já mais ou menos avançaram em formar redes que apoiam as empresas nacionais. Isso tem diversas formas. Por exemplo, a melhor rede que tem é a indiana, que é chamado TIE, e que ela tem centenas de milhares já de pessoas envolvidas nas redes. E ela estimula o empreendedorismo e apoia os empreendedores indianos que querem fazer negócio no mercado internacional. Então, dado que a gente já tem esse grupo grande de brasileiros fora, competentes, porque inclusive eu até patentei o trabalho nas patentes das outras empresas, que a gente também avance nisso. Próximo. Bom, algumas conclusões minhas e eu deixo para vocês avançando. Primeiro, que nós estamos muito atrás dos nossos concorrentes e, pior, a nossa tendência, a nossa inclinação é menor que a deles. Sim, estamos avançando, mas eles estão avançando mais do que nós. E inovação, como eu disse no início, é uma variável relativa, não basta, a gente não vai. Então, a primeira proposta que eu faço é a seguinte: vamos parar de discutir inovação no Brasil só para efeitos domésticos. Era importante que a gente, quando avaliasse a nossa inovação, tivesse parâmetros para verificar o resultado do que nós estamos tendo. Segundo, vamos acabar com o departamento de desculpa. Ele satisfaz a muita gente. Então, o departamento de desculpa é o seguinte: isso ainda não deu certo, que é novo. Tem só 3 anos. Cada vez entra um novo governo, ele muda a política, se torna novo, afinal de contas, né? Nós temos esse programa de criação de empresas desde quando começou a inovar? 2000. Né? Claro que tem o subvenção é novo, o PRIME é mais novo ainda. Então, a gente tem sempre a desculpa do porquê que as coisas não andam, porque são novas. Então, eu gostaria de estimular que a gente não aceitasse mais essa nossa desculpa permanente de que as coisas ainda não estão dando certo. Eu não estou propondo que a gente imite os outros. Simplesmente, já que a gente tem o uso do poder de compra, por que não fazer o uso do poder de compra para estimular a inovação e não para comprar uniforme? Porque, na verdade, um dos motivos dessa pressão toda era de que os chineses estão vendendo uniforme para as Forças Armadas. Então, por que não os brasileiros? Tá bom, eu acho importante que os brasileiros vendam uniforme para as Forças Armadas, mas já que vai usar o poder de compra, por que não estimular inovação tecnológica? Outra conclusão: as multinacionais estão funcionando, por enquanto, aqui no país, como grupo isolado. Elas não estão estimulando diretamente inovação do país. Não é só estimular na sua cadeia. Elas não estão causando o que a gente chama de espalhamento. A gente não está aproveitando das multinacionais. Elas, no final, pouco contribuem para a inovação no Brasil. Apesar de aquelas que fazem P&D aqui, não estão contribuindo para a inovação no Brasil. Quando a gente diz espalhamento, uma das maneiras mais concretas de espalhar é o pesquisador sair do laboratório de pesquisa de uma multinacional e criar sua empresa. Isto não está acontecendo. Ou seja, nós não temos ainda mecanismos que estimulem o aprendizado que alguém teve numa empresa multinacional para estimular uma indústria nacional. Não temos spin-offs dessas empresas. Nós não temos mecanismos hoje operando, de modo que as empresas aqui funcionam como um enclave. Vêm para cá, dão um emprego para a mão de obra brasileira altamente qualificada, não estou discutindo que isso é importante,
mas esse sujeito fica funcionário deles para sempre. É um pouco do que aconteceu com a Petrobras aqui. A Petrobras, foi mostrado semana passada que a Petrobras, 40% de todas as carteiras assinadas de engenheiros hoje estão na cadeia da Petrobras. Se esse pessoal só trabalhava para a Petrobras, claro que é importante trabalhar para a Petrobras, mas o que vai gerar do resto da inovação no Brasil se tudo ficar concentrado na Petrobras? É um pouco. A Motorola tem 500 sujeitos fazendo P&D para ela, mas só para ela. Ah, não, foram para a Freescale, que só faz para ela. Então, eu estou dizendo, se nós não conseguirmos espalhar a vinda multinacional, as multinacionais controlam a automobilística, o Fleury sabe tudo. Controla a automobilística, controla a eletrônica, telecomunicações, todos os setores mais importantes, mais dinâmicos da economia são controlados. Então, fundamental que a gente crie mecanismo de espalhar, porque elas não estão contribuindo para a inovação no país. Exceto a Petrobras, nós hoje não temos grandes empresas brasileiras, como tem os outros países, capazes na sua cadeia de estimular a inovação. E nos setores mais dinâmicos da economia, nós não temos essas empresas. A Embraer não faz isso. A Vale talvez faça. Mas a Vale ainda está começando o processo de inovação. Braskem também está começando. E a outra recomendação era de que as nossas empresas de base tecnológica precisam rapidamente desenvolver uma estratégia não só de tentar vender para os outros países, mas de se internacionalizar, fundamentalmente de tentar se capitalizar no mercado internacional. E a última coisa, que a diáspora brasileira precisa ajudar mais. Estou acabando. Propostas internacionais da EBT, estimular a criação de grandes empresas nacionais, setores onde temos vantagens comparativas, usar o poder de compra do estilo chinês, fazendo listas específicas de produtos que a gente gostaria que o Brasil concorresse no mercado internacional, e aí pode abrir para multinacional, mas que seja subsidiária. E novos modelos de negócio, eu vou falar alguns modelos aqui que hoje são modernos, o próximo. E estou propondo que a gente avance rápido, porque os outros estão indo mais rápido que nós. O mundo gira e a Lusitana roda, não é isso? Próximo. Tem agora alguns modelos que têm mostrado resultado interessante. As redes temáticas que a Petrobras usa é um modelo interessante de criar competência. Precisamos discutir com a Petrobras de como é que ela libera o resultado dessas redes temáticas para que isso gere uma inovação brasileira. Porque, por enquanto, fica preso dentro da Petrobras, a propriedade intelectual é toda da Petrobras, das redes temáticas. A China usa um modelo de cluster para espalhar, para aproveitar das multinacionais. Em torno de cada multinacional tem um conjunto de fornecedores pequenos e médios das chinesas trabalhando com as multinacionais, de modo que eles são naturalmente mais sensíveis e conseguem espalhar melhor o conhecimento das multinacionais. Nós não temos isso. A Motorola, por exemplo, que eu conheço bem, no campus lá tem um fornecedor. Novo modelo do Application Store, que está aí, hoje usado para, que eu acho que vocês deviam de analisar melhor, está sendo usado principalmente para mobilidade, para software embarcado em computador, em smartphone, etc. Ele é um modelo interessante, porque você consegue organizar as coisas em uma loja de aplicativos. E esses aplicativos feitos em qualquer lugar. E então a empresa brasileira ia pegar os aplicativos para desenvolver o negócio. A gente tem que entender que fazer tecnologia não é necessariamente desenvolver o aplicativo. Fazer tecnologia é viabilizar o negócio. O aplicativo pode ser feito por quem quiser. Então nós temos que levar um pouco o nosso conceito de inovação para a inovação no negócio, e sair dessa nossa tradição mais de engenheiro, que inovação é de desenvolvimento. E essa última coisa vai um pouco nessa linha também, do Open Innovation, do
de várias redes hoje que usam inovação feitas em qualquer lugar do mundo.